Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é Rafael Ritter, canal Drone Modelismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês vive atualmente no Japão? Segundo a Wikipedia, isso não é uma coisa muito difícil, né? Porque são cerca de 180 mil brasileiros vivendo por lá, então é bem provável que alguns acabem assistindo esse vídeo aqui. E uma boa parte está por lá já há bastante tempo, visto que muitos saíram daqui durante as crises econômicas que aconteceram aqui no Brasil nas décadas de 80 e 90, né? O pessoal foi para lá, né, buscando melhores salários, melhores condições de vida. Na verdade, isso aí nunca parou de acontecer, mas naquela época parece que foi mais forte. E quem morava lá no ano de 1989 talvez tenha tido a oportunidade de assistir a esse comercial aí na televisão. Mas que é isso, cara? É um Cima sendo anunciado na TV há, tipo, 30 anos atrás? Pois é, meu amigo. Quer entender como é que era a vida de um droneiro lá nos anos 80? Então pausa esse vídeo aqui, passa ele lá pra TV da sala, pega uma cerveja gelada na geladeira, te joga aí no sofá e relaxa, que é isso que a gente vai tentar entender agora. Quando a gente fala em drone, para a grande maioria das pessoas, né, logo vem à mente aquela imagem do drone moderno, todo computadorizado, né, cheio de sensor de segurança, que é uma tecnologia bem recente, né, vocês sabem. É só pensar que mesmo em grupos de aeromodelismo, basta voltar cerca de 10 anos no tempo e mal se via falar em drone. Se o cara curtia aeromodelismo, então ele tinha ou um avião ou um helicóptero, não tinha outra opção. Consegue imaginar então quão inusitado que é ver uma empresa anunciando um drone à venda para o grande público na televisão em plena década de 80? É uma coisa muito louca. Mas apesar de surreal, isso aí aconteceu mesmo, e esse dronezinho pioneiro aí é o Gyrosaucer E170 da Keiense. E eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa aí até iniciar as pesquisas pro meu vídeo sobre a história dos drones, que aliás deu um puta trabalho e ficou muito legal. Inclusive eu recomendo aí pra vocês que assistam lá depois de assistir esse vídeo aqui. Tem um monte de curiosidade lá, a história do rádio controle, da onde que vieram os primeiros drones, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas o fato é que foi aí que eu descobri o Gyrosaucer, que era fabricado por essa empresa. Ela existe desde 1974 e atua inclusive aqui no Brasil. Inclusive, se tiver alguém que trabalha lá assistindo esse vídeo aqui, deixa um salve aí nos comentários e diz pra nós como é que é trabalhar na empresa que criou o primeiro drone de consumo do mundo. Pô, não é pra qualquer um. E o interessante, pessoal, é que eles nem trabalham com isso, né? Pelo que eu entendi, eles desenvolvem diversos tipos de sensores, mas será que se eles tivessem seguido em frente com esse negócio de drone, as coisas hoje seriam diferentes? Será que de repente eles seriam a DJI dessa realidade alternativa? Deixa aí nos comentários como é que tu acha que seria o mundo hoje se os drones tivessem começado a se popularizar lá em 1989. Mas chega de papo, vamos falar um pouco sobre o Gyrosaucer, que conforme dá pra ver aí no vídeo, até voava, né? Mas não era lá essas coisas. Isso porque, como vocês devem imaginar, na época a tecnologia era bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Pense num mundo sem bateria de lítio, sem motor brushless, sem frame de carbono e sem controladoras de voo sendo vendida aí nos botecos por 15 dólares. Começa a complicar, né? Então vamos tentar entender um pouco melhor como era ser droneiro no fim dos anos 80. Para início de conversa, era importante ter bastante dinheiro. Algumas coisas não mudam, né? Igual hoje. Mas a diferença é que hoje em dia já existe drone bom e barato. Naquela época, como só existia ele, então era ele ou nada. Não dava pra ter canal de drone. E ele custava cerca de 400 dólares pelo pacote que vinha com o drone com o rádio. 400 dólares, pessoal, isso aí em valores atuais seria o equivalente a uns 900 dólares, que é mais ou menos o que custa um Mavic Air, que hoje é vendido no Brasil por cerca de 8 mil reais. Pagaria 8 mil reais por um drone vagabundo que mal saía do chão? É óbvio que não, né? Só que piora. Porque se tu quisesse a bateria, o carregador e algumas hélices extras, o preço subia para 450 dólares. Era tipo um Fly More Combo, né? E vocês achando que a DJI tinha inventado isso aí para tirar dinheiro da gente, né? Não. E inclusive já naquela época era extremamente interessante comprar a versão Fly More Combo, porque senão a coisa não rolava tão bem assim. Mas por que, Rafael? É
meio complicado, mas vamos lá. Primeiro que ele funcionava tanto por bateria quanto por um cabinho de alimentação que ficava pendurado ali embaixo dele enquanto ele voava. Só que é claro que um drone a gente quer que voe livre por aí, né? Então voar com a bateria era muito mais legal. O problema é que cada bateria de 7,2 volts e 120 mAh era suficiente para apenas 1 minuto e meio de voo. Aí tu precisava do carregador que também vinha nesse pacote para recarregar ela. E é claro que de qualquer forma ter um brinquedo que voava de verdade por si só já devia ser o máximo. Eu, por exemplo, já me emocionei quando eu voei meu primeiro aeromodelo de 2 canais numa época em que já existia coisa muito melhor. Imagina nessa época então. Mas é claro, né, pessoal, que mesmo assim, depois de algum tempo, o nosso querido droneiro pioneiro lá provavelmente ia querer mais baterias e um carregador, até pelo fato que não era muito fácil fazer ele voar, e a gente sabe que a única forma da gente ficar bom em alguma coisa é treinando, né, repetindo muitas vezes. Mas Rafael, ele não funcionava com cabo de alimentação também? Não dá pro cara treinar assim? Então, ele tinha, né, e aí vocês devem estar pensando aí que dava pra ele voar tipo pra sempre, né? Só que não, pessoal. Pelo menos não esse drone e não em 1989. Com o cabo de alimentação, o tempo máximo de voo ele era limitado em 3 minutinhos por causa de que os motores superaqueciam, de maneira que, mesmo ligado na tomada, ele tinha que parar de tempos em tempos para dar aquela refrigeradinha. Pelo menos dessa forma, não precisava recarregar a bateria. Só que, pessoal, esse não era o único motivo pelo qual era legal tu comprar o pacote de acessórios. Outro bom motivo eram as hélices, que eram feitas, acreditem, de isopor. Sabe esses isoporzinhos aí de bandejinha de pizza, de bandejinha de frios? É esse mesmo, bateu, moeu. E elas eram feitas desse material, pessoal, não só porque elas precisavam ser muito leves, como de fato elas precisavam, mas também porque elas precisavam ter baixíssima inércia. Caso contrário, a estabilização dos giroscópios não ia funcionar. Mas por quê? Porque ia vibrar muito? Não, pessoal. Esse lance de vibrar muito é problema dos drones modernos que utilizam giroscópios eletrônicos. O Gyrosaucer utilizava giroscópios mecânicos que mantêm a posição deles girando, né, igual um peão. Então, se as hélices tivessem alta inércia, elas iam interferir ali no funcionamento dos giroscópios e o negócio não ia funcionar direito. Muito embora funcionar direito era uma coisa que ele fazia, digamos, de forma meio precária, né? Porque apesar de ser bem leve, ele pesava cerca de 90 gramas sem a bateria, definitivamente ele não tinha muita potência. Na verdade, a potência dele mal e mal era suficiente para tirar ele do chão e até mesmo uma brisa de ar-condicionado já era suficiente para acabar com a brincadeira. E só a título de curiosidade, a bateria pesava 53 gramas e aumentava o peso dele para 143 gramas. E com uma ficha técnica dessas, nem precisa dizer que o bagulho só voava dentro de casa, não tinha como brincar na rua e mostrar pros amiguinhos. O que de certa forma é bom, né? Porque por esse preço aí os amiguinhos ali não iam ter condições de comprar, então é melhor que eles nem ficassem sabendo que tu tinha um treco desses. Mas vamos ver o lado positivo, pessoal. O legal é que ele voava. E nem era daquele jeito louco igual um Pico Z, né? Que tu só controla o acelerador e ele sempre saía voando bem louco para algum lado aleatório, geralmente em direção da parede ou da estante. O Gyrosaucer ele era um drone de 4 canais que te permitia acelerar, desacelerar e controlar o pitch e o roll, ou seja, praticamente todos os movimentos de um drone moderno ao alcance das mãos dos japoneses abastados dos anos 80. Sim, porque o Gyrosaucer só era vendido no Japão mesmo, mas naquela época essas coisas nem tinham tanto problema assim, porque como não tinha internet, a gente não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. E definitivamente não tem como sofrer com vontade de ter uma coisa que tu nem conhece. É como dizer o velho ditado, né, pessoal? A ignorância às vezes é uma bênção. Se bem que a gente tinha uma noção que no Japão rolava umas paradas meio loucas, tipo isso aí. Porque naquela época tudo que tinha de mais legal era made in Japan, não era made in China como é hoje em dia. Tá, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da história do Gyrosaucer. Se vocês tiverem ideias de pauta aí pra outros vídeos como esse aqui, deixem nos comentários que eu vou analisar e ver se dá pra montar um roteirinho pra fazer um videozinho tipo esse aqui pra vocês. Feito, pessoal, nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!